Shalom, shalom, pessoal. Depois de muito tempo sem falar aqui com vocês, sem gravar nenhum vídeo, eu vim aqui hoje falar com vocês algo muito especial enquanto eu estava aqui meditando na palavra de Deus. Deus trouxe uma palavra ao meu coração e é sobre quando nós nos esquecemos de glorificar a Deus através daquilo que Deus faz na nossa vida, através das promessas de Deus. E eu quero meditar com vocês lá em 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. Mas antes, eu vou fazer uma pequena introdução com vocês a respeito dessa reflexão que nós faremos juntos. Todo mundo já ouviu falar no reinado de Salomão, não é verdade? Todo mundo já ouviu falar. Salomão foi considerado, e foi o rei mais sábio da história. Assim diz a palavra do Senhor, Salomão pediu sabedoria a Deus para governar o povo de Israel, e Deus lhe concedeu não apenas sabedoria, mas também riquezas e vitórias. E Deus fez uma promessa a Salomão que enquanto Salomão fosse fiel a Deus, servisse apenas ao Deus de Israel, assim como Deus havia feito a promessa para Davi de que sempre haveria um descendente de Davi no trono, assim seria também com Salomão. Então Deus disse para Salomão: se você me obedecer, se você for obediente à minha palavra, aos meus mandamentos, eu serei contigo e a sua dinastia será para sempre, enquanto você me obedecer. Dito isso, Salomão serviu a Deus, Salomão fez muitas coisas por Israel, prosperou, foi um rei muito abençoado. Só que Salomão desobedeceu a Deus. E como que Salomão fez isso? Começou pelas mulheres. Salomão foi também o rei que mais se casou, A Bíblia diz que ele teve 700 mulheres e 300 concubinas. E essas mulheres, elas vieram de outros reinos, reinos idólatras, reinos que tinham outros deuses. Essas mulheres serviam a outros deuses. E a palavra de Deus vai nos dizer que Salomão, na sua velhice já, ele começou a adorar esses deuses, e não apenas adorar, ele construiu altares em Israel, em vários lugares de Israel, para que as mulheres sacrificassem a esses deuses, inclusive Moloque. Moloque, para quem não sabe, era um deus onde se oferecia crianças vivas, eram queimadas em sacrifício a esse Deus. Então, Deus odeia a idolatria, mas esse Deus, a Bíblia diz, que esse Deus, ele era considerado terrível diante de Deus. E mesmo assim Salomão fez isso, ou seja, Deus disse: a partir de agora eu não tenho mais compromisso com Salomão e eu vou acabar com o reinado dele. Mas, enquanto ele viver, eu vou deixar que permaneça o reinado dele por amor a Davi. Olha que forte isso. Deus, ele é fiel quando ele promete algo para nós. E aí Deus disse, que apenas quando o filho de Salomão assumisse o reinado, ele iria dividir o reino de Israel. E assim foi feito. E é aqui que eu quero que você preste atenção comigo. Havia um homem chamado Jeroboão, que Deus se agradou dele. Ele era um dos trabalhadores fiéis de Salomão, e Deus se agradou desse homem. E aí um dia ele estava caminhando, Deus usou um profeta, porque, gente, nessa época que Deus falava, tinha profetas. E por que eu tô falando nessa época?
Porque hoje Deus se revela a mim e a você através da palavra dele. Hoje Deus não precisa mais de usar profetas, porque tem a palavra de Deus para falar conosco, como ele está fazendo aqui agora comigo e com você. Então, naquela época, havia profetas, Deus usava profetas, falava com os profetas através de sonhos. Deus não aparecia para nenhum profeta, Deus falava com os profetas através em sonho, e aqueles profetas faziam aquilo que Deus os mandava fazer. E geralmente se levava notícias ruins para os reis, e eram inclusive punidos, né? Diferente de hoje, onde se vê um monte de gente se declarando profeta e recebendo muitos benefícios por isso, né? E naquela época não, naquela época o profeta, ele muitas das vezes ele era castigado e até morto por causa daquilo que ele falava, mas ele era obediente àquilo que Deus mandava ele fazer. Então Deus pegou um profeta e mandou que esse profeta fosse até Jeroboão e desse um recado para ele. Vamos lá? Vamos ver o que ele disse para ele, ó. 1 Reis, capítulo 11, versículo 37. Eu aconselho que você leia todo o capítulo 11, mas é aqui que eu quero que você reflita comigo. Aí o profeta disse, né, para Jeroboão: eu colocarei, palavras de Deus para ele, eu colocarei no trono de Israel, e você governará sobre tudo que seu coração desejar. Se der ouvidos ao que digo, seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, e se obedecer aos meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Estabelecerei para você uma dinastia, como fiz com Davi, e lhe darei Israel. Essa promessa foi de Deus para Jeroboão. Jeroboão não era ninguém. Jeroboão só era um trabalhador de Israel, só servia a Salomão, um trabalhador comum, mas Deus se agradou dele e usou o profeta para ir até ele e dar esse recado para ele. Se ele fizesse tudo, né, de acordo com os mandamentos, de acordo com Deus, se ele obedecesse, Deus ia fazer e abençoá-lo como fez com Davi. Gente, olha que promessa incrível. Esse homem não era da dinastia de Davi, este homem não era parente de Davi, mas Deus disse para ele que se ele fosse obediente, Deus ia... Se ele seguisse, né, lá, ó, se seguir meus caminhos e fizer o que me agrada, se obedecer os meus estatutos e mandamentos, como fez meu servo Davi, sempre estarei com você. Olha que promessa linda. Sempre estarei com você. E aí Deus diz mais para ele, né, estabelecerei com você uma dinastia, como fiz com Davi, lhe darei Israel. Então eu estou repetindo aqui para ficar muito bem claro para nós que Deus, ele não mudou, Deus, ele é o mesmo, né? E quantas das vezes nós perdemos aquilo que Deus nos deu, porque nós nos esquecemos da promessa de Deus. Ou melhor, nós nos esquecemos que por trás de uma promessa de Deus há sempre um mandamento a ser cumprido. Como assim? Muitas pessoas dizem, não, mas com Jesus eu não tenho que cumprir mandamento. Como que não? Jesus, ele era o próprio Deus e ele disse, né, que ele não veio revogar a lei, mas cumpri-la. Então... nós temos promessas na nossa vida, mas nós também temos que cumprir com atos, com obediências ao Senhor. E quando nós não fazemos isso, nós estamos rejeitando a promessa de Deus e isso traz consequência para a nossa vida. Então aqui, você veja que Deus, ele fez uma promessa muito grande para Jeroboão, de que ele seria com ele em todas as coisas. E ele diz para Jeroboão, né, que ele vai governar sobre tudo que o coração dele desejar. Olha, gente, que promessa! Acho que foi a maior promessa que Deus fez aqui para Jeroboão, né? E aí tá.
E aí, você continua lendo aqui todo o capítulo 11, que eu tenho certeza que Deus vai falar muito ao seu coração. Eu não vou ler tudo porque é muito grande, mas enfim. Jeroboão tem que fugir porque Salomão tenta matar ele e ele foge para o Egito. Quando Salomão morre, o filho de Salomão, Roboão, assume o trono. E aí Jeroboão se lembra da promessa de Deus, porque nem sempre a promessa de Deus ela vai se cumprir assim na nossa vida, não. Talvez você está aí a ponto de desistir das promessas do Senhor para a sua vida, porque você acha que está demorando demais, ou então por causa do tempo, do percurso, do caminho que você está trilhando por ele. Mas eu quero te dizer que não importa se é um dia, se é um mês, se é um ano, se são 10 anos, se são 50 anos, se tem uma promessa de Deus na sua vida, ela vai se cumprir no momento certo, porque há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo. E Deus tem um tempo para cumprir as promessas dele na nossa vida. Só que nem sempre é no nosso tempo. Em todas as vezes que nós pegamos a Bíblia para ler, nós vamos ver que teve um percurso para que as promessas de Deus se cumprissem na vida da pessoa. E eu posso te dizer mais, na maioria das vezes que isso acontece é porque Deus, ele está moldando, ele está nos capacitando para receber a promessa dele e não desperdiçá-la. Porque se existe uma coisa que Deus não faz é desperdiçar a promessa dele. Então, Jeroboão foge e fica lá esse tempo. Quando ele ouve dizer que Salomão morreu e que Roboão assumiu o trono, ele entende que é hora dele voltar e assumir as 10 tribos, porque quando Deus usou aquele profeta para falar com ele, o profeta disse para ele que ele iria ficar com 10 tribos de Israel e que o filho de Salomão ia ficar apenas com 2, né, a de Judá e a de Benjamim. Ou seja, Jeroboão, você concorda comigo que ele ainda ficou com a maior parte? Olha a promessa de Deus para ele. E Deus ainda disse para ele que ia entregar todo o Israel para ele se ele fosse obediente a Deus. Só, pessoal, que o que acontece? Jeroboão voltou. Ele assumiu o trono dele, né? E ele governou sobre aquelas 10 tribos de Israel. Só que o que acontece? Jeroboão se esqueceu daquilo que Deus havia falado para ele. Ele deixou com que o poder subisse na cabeça dele. Jeroboão tocou na glória de Deus. E se existe uma coisa que Deus não admite, é que nenhum ser humano toque na glória dele. Aproveite essa palavra e reflita. Será que você não tem tocado na glória de Deus com aquilo que Deus tem feito na sua vida? Como assim? No seu casamento, com os seus filhos, com os seus bens, com tudo que Deus tem te dado. Porque tudo que nós temos e somos, seja o mais simples até a maior coisa, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para a glória de Deus. E a partir do momento que nós tocamos na glória de Deus, meu irmão, tudo vai abaixo, tudo acaba. Porque Deus, guarda isso no seu coração, Deus não permite que ninguém toque na glória dele. E Jeroboão fez isso. Sabe como que ele fez isso? Ele se esqueceu do que Deus havia dito para ele. E ele queria tanto ser o rei de Israel, ele teve tanto medo de perder a posição de rei, que Deus, né, porque foi Deus que deu a ele, como se quando Deus nos dá algo, fosse possível aquilo sair das nossas mãos, se não for por Deus. Gente, quando Deus nos dá algo, só existe 2 formas de nós perdermos. Se Deus permitir que Satanás tire. Wanda, mas você tá falando besteira. Não, eu não tô falando besteira. Nós vimos isso lá na história de Jó. Não foi Deus que tirou nada de Jó, mas Deus permitiu que Satanás tocasse. E tudo que tá na Bíblia é para nos deixar como
Exemplo, se Deus permitiu que Satanás tocasse na vida de Jó, ele pode fazer isso na minha e na sua vida se ele quiser, né? Então, só existe essa forma. Ou Deus permite que Satanás tire, né, para nos mostrar, para nos ensinar algo, ou o próprio Deus, por causa das nossas desobediências. Do contrário, se existe a promessa, se você está fazendo tudo correto diante de Deus, se você não está tocando na glória de Deus, aquilo vai ficar, as promessas continuarão. E é essa promessa que Deus tinha feito para Jeroboão. Se ele fosse obediente, se Deus continuasse se agradando dele, a dinastia dele ia, durar, Deus ia entregar a ele todo Israel. E é isso que Deus está dizendo para nós hoje. Deus, ele quer nos entregar uma família abençoada. Deus, ele quer nos entregar filhos abençoados no meio, no mundo, onde a gente ouve falando tantas atrocidades de filhos matando pais, de filhos viciados em drogas, de filhos rebeldes. Deus, ele quer entregar para mim e para você filhos abençoados. Deus, ele quer entregar para nós bênçãos. Sim, ele quer, para a glória dele. Se não for assim, ele não tem por que nos entregar. Mas para isso, Deus, ele tem que olhar para nós e se agradar de nós e ver que nós estamos caminhando de acordo com aquilo que ele nos ensina, nos mostra na palavra dele. Só que aí Jeroboão teve medo de perder, e é isso que acontece conosco, pessoal. Quando nós temos medo de perder aquilo que foi o próprio Deus que nos deu, quando nós nos esquecemos que é um Deus poderoso, supremo, criador do céu e da terra, maior do que todas as coisas, quando nós nos esquecemos disso, nós queremos lutar, nós queremos fazer as coisas com a nossa força, a força do nosso braço. Então nós com certeza vamos errar, porque não tem sabedoria vindo de nós mesmos. Não tem conhecimento vindo de nós mesmos. Tudo que nós temos, sabemos e buscamos vem do nosso Deus. Nós temos que querer ser e ser dependente dele. Se nós queremos ser pessoas vitoriosas, nós temos que depender dele. Você quer ter vitória no seu casamento? Então dependa de Jesus. Você quer ter vitória na sua vida financeira? Então dependa dele. Não corra, não tenha medo, não queira fazer a mais, não queira. Dependa de Deus na educação dos seus filhos, dependa de Deus nos seus estudos, dependa de Deus na sua caminhada, na sua saúde. Pergunte para Deus: Senhor, o que eu posso, o que eu devo fazer que lhe agrada, para que o Senhor seja glorificado em mim e através de mim. Não tenha medo, se você for dependente dele, tudo vai dar certo. E aí, lá no capítulo 12, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Minha garganta secou. Lá no capítulo 12, 1 Reis, capítulo 12, no versículo 26, olha o que Jeroboão fez, gente. Jeroboão pensou. Não, deixa eu começar do 25, Então Jeroboão fortificou a cidade de Siquém, na região montanhosa de Efraim. Se estabeleceu ali. Mais tarde, fortificou Peniel. Jeroboão pensou: se eu não tiver cuidado, o reinado voltará à dinastia de Davi. Mas Deus não falou para ele que faria da dinastia dele como a dinastia de Davi? Olha aqui. Se eu não tiver cuidado, o reino voltará à dinastia de Davi. Quando o povo for a Jerusalém para oferecer sacrifícios no templo do Senhor, voltará a ser leal a Roboão, rei de Judá. Eles me matarão e o proclamarão rei deles. Olha aqui. O coração de Roboão se voltou para o poder. Ele achou que ele era rei porque ele era bom. Ele se esqueceu que aquela posição que ele estava, aquela posição não havia sido conquistada por ele, mas havia sido dada pelo próprio Deus, pelo Criador de todas as coisas. Mas ele deixou que o medo
tomasse, dominasse o coração dele. E aí ele quis dar uma ajudinha. E olha que coisa terrível que Jeroboão fez. Exatamente o que Deus havia dito para ele não fazer. Então, seguindo a recomendação de seus conselheiros, o rei fez 2 bezerros de ouro e disse ao povo: pega uma água para mim. E disse ao povo: é complicado demais ir a Jerusalém para adorar. Veja, Israel, esses são os deuses que tiraram vocês do Egito. Nossa, olha que terrível. Jeroboão tocou na glória de Deus e tocou com força. Jeroboão fez 2 bezerros. Obrigada. Jeroboão fez 2 bezerros de ouro. Chamou o povo e disse para o povo: tá aqui o Deus de vocês. Foi esses deuses aqui que tiraram vocês, que libertaram vocês do Egito. Olha que loucura isso, gente. Estes são os deuses que tiraram vocês do Egito. Colocou um dos bezerros em Betel e o outro em Dan, nos 2 extremos de seu reino. Isso se tornou um grande pecado, pois o povo viajava até Dan ao norte para adorar o ídolo que ficava ali. Jeroboão também construiu santuários idólatras e designou para serem sacerdotes homens do povo que não eram da tribo sacerdotal de Levi. Vou parar por aqui com vocês. O que eu quero refletir com vocês é exatamente sobre o que Deus entregou para Jeroboão e o que Jeroboão fez com o que Deus entregou para ele. E a minha pergunta para mim e para você hoje nessa palavra é: o que é que você está fazendo com aquilo que Deus entregou para você? Reflita a respeito disso. O que é que você tem feito com aquilo que Deus entregou para você? Será que você também não permitiu que o medo tomasse o seu coração e você, a partir de então, se entregou à vaidade, ao poder e se esqueceu que foi Deus que te deu? A sua família foi Deus que te deu, a sua saúde foi Deus que te deu, tudo que você tem foi Deus que te deu. Mas se você tiver como Jeroboão tocando na glória de Deus, Deus com certeza se afastará de você. E aí a derrota é inevitável, porque é impossível nós termos vitórias longe de Deus. Você pode continuar lendo o que aconteceu com Jeroboão no capítulo 13, no capítulo 14, até o capítulo 14, você vai ler o que aconteceu. É uma leitura gostosa, você pode ler. E eu tenho certeza que Deus ele vai falar ao seu coração, vai continuar falando ao seu coração, porque eu tenho certeza que nesses minutinhos aqui Deus já falou com você. Reflita a respeito da sua vida. O que é que você está fazendo com aquilo que Deus entregou nas suas mãos? Se você está tocando na glória de Deus, se arrependa, peça perdão e recomece. Deus, ele é misericordioso e eu tenho certeza que se seu arrependimento for genuíno e for de coração, ele te dará uma oportunidade de recomeçar e de fazer de tudo para que a glória do Senhor seja novamente vista em você e através de você. Nem eu nem você somos bons. Nem eu nem você merecemos nada. Tudo que nós temos e somos é para a glória de Deus. A nossa vida é para a glória dele. Pense nisso, reflita a respeito disso e que Deus abençoe você. Até o próximo vídeo.